Quando eu vi a foto de uma menina de 11 anos, quer dizer, uma menininha daquelas que tem que brincar com... Não tem peito, não tem que brincar de boneca. E a menina está se prostituindo aqui na nossa faixa, aqui em São Sebastião do Caí. A gente chora, porque uma coisa é falar, dar números, dar estatísticas, outra coisa é tu dizer, mas isso aqui, esse ser humano está passando por isso, aí a coisa muda de figura. Bom, mas nós vimos antes naquela pesquisa do professor Jorge Trindade, que aí tem um fator da função do pai. Então, o que nós poderíamos fazer? Vamos aplicar o pai presente. Qual é a primeira, a parte original que nós faríamos? Por favor. Dr. Sérgio de Paula Ramos. Eu já vou mostrar um aperitivozinho de vocês de uma palestra do Dr. Sérgio. Então, qual é a ideia? E nós trouxemos ali, nós vamos doar à prefeitura 10 DVDs. Muito prazer, está chegando o deputado Nelson Marquesan Júnior, por favor, tenha vontade. Muito obrigado. O doutor Sérgio de Paula Ramos, para quem não sabe, é o seguinte, ele é doutor, mas ele é doutor mesmo, de ter feito doutorado. Okay? Então não é que simplesmente o trabalho que ele fez, não foi um simples trabalhinho de conclusão de faculdade, não foi uma tese de mestrado, ele fez uma tese de doutorado, apresentou a uma banca com outros doutores que avaliaram isso. Ele é o quê? Qual é a função dele? Dr. Sérgio Paula Ramos, ele é o chefe do Hospital Mãe de Deus no que diz respeito ao tratamento de drogas, ou seja, ele é uma referência dentro do Rio Grande do Sul no tratamento de drogas. E ele é presidente da Sociedade Brasileira de Alcoolismo e Outras Drogas. Então é uma pessoa aqui de Porto Alegre que, vamos dizer, que é respeitada nacionalmente como um entendido em drogas. Então, a ideia seria o seguinte: se por acaso qualquer um de nós tiver um infarte, nós vamos ir no médico, e o médico vai recomendar para nós, e vai falar para a nossa esposa, para os nossos filhos, etc e tal, para a nossa família, dizendo assim, olha, ele teve um infarte, ele tem que mudar o comportamento de vida dele, ele tem que reduzir o sal, ele tem que caminhar, ele tem que fazer isso, tem que fazer uma dieta, etc e tal. E a pessoa vai cumprir. Então, qual é a ideia dessa palestra? Por favor, nós atingirmos toda a população adulta de São Sebastião do Caí. Num primeiro momento eu pensei em fazer apenas nas escolas, mas eu depois fui me dando conta que nós não atingiríamos todo mundo. Nós temos 20 mil habitantes, nós devemos ter entre 12 e 15 mil pessoas adultas, porque os outros devem ser ou muito velhos ou muito jovens. Então, nós teríamos que usar, e por isso que também está aqui, os departamentos de pessoal das empresas, o Rotary, o grupo de escoteiro, o clube de mães, clubes de serviço, etc e tal, para nós fazermos, porque nós vamos precisar, por favor, nós vamos precisar fazer mais ou menos umas 250 apresentações, se nós quisermos atingir toda a população de São Sebastião do Caí. Para que todo mundo saiba, porque isso que eu vou apresentar para vocês é uma aula do Dr. Sérgio para como prevenir e como detectar as drogas e quais são as ações que se pode fazer, ok? E isso então nós vamos apresentar nas escolas, nas fábricas, os bancos, se eventualmente nós pudermos fazer uma edição mais concentrada, de 6 ou 7 minutos, para ficar rodando permanentemente nos dias de pagamento, em que haja muito movimento, nas fábricas, nas igrejas, em todos os lugares, nas escolas, vamos apresentar para todo mundo ficar sabendo disso aí. Bom, agora então, eu vou dar só 2 minutos e meio, tá? 2 minutos e meio, só para vocês sentirem o que é essa palestra. Então, os fatores de proteção da droga, contra o uso da droga, foram muito bem estudados por uma colega, a Dorothea Sinkin, em 2002, fatores de proteção contra o uso de drogas na adolescência. E ela elencou alguns desses fatores que eu queria passar para vocês. O primeiro deles
é estabilidade do ambiente familiar e social. Isso é um fator de proteção. Ou seja, não importa se o adolescente é filho de um casal casado ou filho de um casal descasado. O que importa é se ele está imerso numa situação estável ou numa situação tumultuada. Se ele está numa situação onde ele sabe quem é o pai, aonde está o pai e como ele vai conviver com esse pai, onde é que está a mãe e como ele vai conviver com a mãe, estabilidade funcional para esse adolescente é um fator de proteção. Outro fator de proteção elencado é o que eu costumo chamar de famílias guerreiras, né? A família que tem um alto grau de motivação para enfrentar a vida, para crescer na vida, etc., é uma família que tem um poder de coesão maior. E a família, chamemos-la resignada, esta é uma família que está ao sabor dos ventos, né? E nos nossos dias os ventos em geral trazem droga. O terceiro fator de proteção, e talvez o mais importante, né, que eu me dediquei a estudar este fator especificamente na minha tese de doutoramento, é a vinculação específica do jovem, seja ele rapaz ou moça, com o seu pai, né? Função paterna. Né? Esse talvez seja o marco mais eficaz na proteção. Tá? É comum que os pediatras, quando peguem lá um nenê chorando, irritadiço, etc., perguntem quem é a mãe. Pois nós que vamos lidar com um adolescente envolvido com drogas, temos que nos perguntar quem é o pai, como é que está a relação com o pai, cadê o pai. O pai é uma figura central aí nessa história. Bom, como eu digo, nós temos 10 DVDs e, se for necessário, nós daremos mais DVDs desses aí, para vocês terem todo o conjunto das medidas que se pode fazer para a prevenção, a identificação das drogas. Então, a ideia é que toda a comunidade de CAI saiba, não tenha dúvida. Ok? Que todo mundo saiba. Então nós vamos tantas vezes quanto for necessário, e aí então é que nós vamos precisar de todos os voluntários. Nós vamos precisar apresentar isso nas escolas, nós vamos precisar apresentar isso nas empresas, nós vamos precisar nos clubes, nos bares, aonde for. Aonde for nós vamos ter que divulgar esse assunto. Bom, agora, nós então estamos apresentando o pai presente. Então, a primeira fase, vamos identificar os pais e vamos combater a evasão escolar via Dr. Charles. A outra parte, vamos fazer um combate às drogas via saber diagnosticar as causas, para que as pessoas tenham certeza, porque às vezes é o seguinte, às vezes tem uma pessoa ali que tem uma meia dúzia de filho e não dá a menor bola. E nós consideramos o sujeito, mas é um cara legal, o cara joga futebol comigo, toma uma cervejinha, conta piada, não sei o quê, um cara legal. Cara legal, uma ova. Porque de repente esse filho dele vai ser o que vai experimentar, vai dar para o filho teu um pouquinho de crack que de repente ele pode estar viciado. Ok? Então nós temos que identificar bem direitinho todos os fatores. Bom, então, por favor, por que seria uma abordagem progressiva? Porque nós não podemos querer imaginar que nós vamos partir do zero para o infinito sem passar pelos estágios. O primeiro que é o projeto aqui que vai ficar mais ao cuidado do Dr. Charles, é o pai que não reconhece e não paga pensão. Eu chamo isso um pai que é um banco de esperma. Ele simplesmente botou um filho no mundo e o filho é meu, problema é seu. Ok? O problema é nosso. Vocês que paguem a merenda escolar, vocês que paguem o ônibus, vocês que paguem tudo. Eu não faço nada. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é transformar esse pai banco de esperma num pai caixa eletrônico. Ok? Num caixa eletrônico. Então, ele vai ser identificado como sendo o pai. E vai, pelo menos, lá no fim do mês, a mãe vai passar o cartãozinho ali no Banco do Brasil, ou lá na Caixa Econômica, e vai retirar aquela prestação dele. Bom, até aí nós não estamos fugindo muito